Era precista oficial. Era precista oficial, que é a nossa querida Ina, é pela professora prece inicial dos trabalhos. Senhor Jesus, mestre amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em teu nome, buscando a assistência da espiritualidade amiga, a fim de que tenhamos harmonia e equilíbrio no ambiente, para que possamos receber do nosso irmão José Carlos as bênçãos através de suas informações, seus esclarecimentos e através de suas vibrações, que o alto há de se utilizar para beneficiar a todos nós. Te pedimos, Jesus amigo, que as boas vibrações que se fazem na noite de hoje possam chegar a cada uma dessas pessoas, encarnadas e desencarnadas, que estão com seus nomes no livro de vibrações. Assim também, como a todos os lares onde a dor ainda permanece, a todos os corações angustiados, sem esperança, pessimistas, que todos eles, Senhor Jesus, sejam tocados pelo teu amor, pela tua paz, a fim de compreenderem que tudo na vida tem um propósito. E no dia de hoje, Jesus, em que a sociedade festeja o dia de finados, que possamos mandar aos nossos mortos, que estão mais vivos do que nunca, os nossos abraços, a nossa saudade, o nosso carinho, e que possam eles receber, onde estão, toda a nossa gratidão. Permanece conosco, Jesus. Derrama as tuas bênçãos sobre o nosso irmão que trabalhará na noite de hoje, assim como para todos nós. Permanece conosco, hoje, amanhã e todo sempre. Que assim seja. Com a permissão de Deus, o nosso Pai, de misericórdia infinita, e de Jesus, o nosso Mestre amado, possamos dar como iniciada a nossa reunião com Deus. Com a palavra ao nosso querido Zé, se você quer começar com o microfone na mão, Boa noite. Que Deus continue nos abençoando. Que Deus continue nos abençoando, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bem, como foi dito, hoje é o dia de finados. Mas o livro dos Espíritos, que vem esclarecer tudo a todos nós, a espiritualidade, os espíritos superiores, que vem trazer para todos nós esclarecimento acerca de toda a nossa vida. Se todo questionamento que nós tivermos, procurarmos, encontraremos a resposta, a orientação em o livro dos Espíritos, na própria codificação da doutrina espírita. Então, Allan Kardec também não poderia deixar de trazer esse esclarecimento, de trazer para todos nós, para que tivéssemos conhecimento do que se passa nessa data, nesse dia, no plano espiritual, levando em consideração o nosso comportamento, levando em consideração as tradições que adviriram com a criação que foi dita aqui do dia dos finados. Então ele trata, lá no livro dos Espíritos, a gente pode procurar na questão 329, começa na 320 até a 329. E ele trata com o título de comemoração dos mortos, funerais. Então, nessas novas questões, a gente vai ver aqui lembrança na terra, dia de finados, os esquecidos, visitas aos túmulos, estátuas, inferioridade moral, honras ilusórias, o sepultamento, reunião dos herdeiros, respeito instintivo. Então, interessante, a gente pensava que Allan Kardec ia falar sobre o que era esse dia, como é que acontecia, o comportamento da gente indo, nessa data, procurar ir aos cemitérios. E aqui, antes da gente adentrar nas perguntas, nas respostas,
em que vai nos dar os espíritos superiores, o espírito de verdade, a gente percebe que essa tradição leva-nos, em geral, a passarmos o ano todo, talvez, sem essa lembrança tão forte dos nossos entes queridos que já retornaram ao mundo espiritual, à parte espiritual. Mas quando se aproxima o dia de finados, aí vem aquela preocupação, nós já vivemos isso dentro da família, diversas famílias, amigos, a preocupação de mandar arrumar o local onde é o sepulcro, o túmulo dos nossos entes queridos. Aí vai lá no cemitério, manda pintar, manda arrumar, manda ajeitar, não sei o quê, providenciar tudo para que naquele dia aqueles outros que foram visitar encontrem tudo direitinho, para que não dê aquela sensação de que abandonaram os entes queridos que lá estão. Então, no próprio dia, a lembrança de comprar velas, de levarem flores e de que fiquem lá e demoram-se lá. Eu lembro bem que na minha família, existia aquele questionamento, porque é uma obrigação de todos irem. Ah, mas você não vai, tem que ir, porque se você não for, vai dar a entender que você esqueceu, que você não ama, que você não gosta e tal, como aquela obrigação que era católica, na família católica, que a obrigação de ir à missa aos domingos. Era a mesma coisa, se não for, é um pecado mortal. Então, se não for para o cemitério, é uma demonstração de desamor, é uma demonstração de que não está lembrando daquele ente querido, E lá chegando, não bastava só chegar e ficar ali e fazer uma prece, tinha que chorar. Então era uma obrigação, porque eu olhava para o lado, o pessoal do lado estava chorando, então a gente tinha que chorar, que era para mostrar amor, que era para mostrar a saudade, o sentimento que nós guardamos dentro de nós. E a gente sabe que com o passar do tempo ficam as boas lembranças. Nós espíritos guardamos as boas lembranças daqueles momentos que passamos juntos, das recordações maravilhosas e a oportunidade que Deus nos deu de conviver com aquele ente querido. A gente não pensa em dor, em sofrimento, em perda, porque muito diz: o que será de mim? Está preocupado com você ou com quem que foi? Então a gente: o que será da minha vida? Como é que vai ficar a minha vida? Mas a gente sabe que isso são palavras ditas naquele momento da perda. E o próprio Evangelho fala no capítulo perda de entes queridos. Aí a gente vai compreender bem que chorar, sentir saudade é normal. O que não pode é a pessoa fazer daquilo como se fosse a pior coisa que tivesse acontecido na sua vida e uma demonstração de falta de fé. Porque todas as religiões, se nós pensarmos bem e refletirmos, acreditam na vida após a morte. Na religião católica que eu venho, dizia que um dia nós iremos nos encontrar, então acredita na sobrevivência da alma. Se um dia a gente vai se encontrar, então eles estão lá. Ah, porque a gente deve rezar para santo tal, porque ele vai nos atender. Ué, mas não é só no dia do juízo final que a gente vai se encontrar? Por que esses santos estão vivos agora e podem vir e fazer milagres? Então, a gente percebia que de uma forma não assim muito clara, muito assim positiva, não admitiu, mas que quantos e quantos nas famílias que não são espíritas dizem já ter visto algum parente, que já sonhou com algum parente, que eles vêm trazer recados, que houve encontro, que houve realmente algo que eles não sabem explicar. Então é uma constatação da sobrevivência da alma. O espírito vive, eu diria, vive muito mais do que nós, que ainda estamos aqui no corpo de carne, que estamos ainda sem a condição de ver claramente o que acontece ao nosso redor da nossa vida. E eles têm uma compreensão de tudo isso, eles já têm uma visão maior e já entendem e já se preparam, logicamente, durante esse período na necessidade, para um dia voltar e aqui voltando serem melhores, buscarem se aperfeiçoar rumo à felicidade eterna. Então Allan Kardec, adentrando nas perguntas para nos esclarecer sobre isso, ele tudo questiona. A gente percebe que Allan Kardec ele faz a pergunta de uma forma e mais na frente, como querendo confirmar, ele faz uma pergunta assim meio capciosa, para ver se eles dizem a mesma coisa. Então a gente percebe aqui também que ele usa desse mesmo método para ter a certeza de que estavam realmente nos dando as informações corretas. Ele pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrar-se deles
os que eles foram caros na terra. Será que sensibiliza quando a gente lembra deles, eles percebem que a gente lembra deles? Será que eles ficam felizes em saber que nós pensamos neles? Então os Espíritos respondem, muito mais do que podem supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, aí eu não gosto muito dessa palavra, eu gosto assim, infelizes, mas é a tradução literal, né, que está no Livro dos Espíritos, editado pela FEB. Então, se são infelizes, vou trocar a palavra, serve-lhes de lenitivo. Então, a gente vê aqui, é o primeiro, lembrança da terra. Lógico que eles, a gente já assistiu o nosso lar, tem uma cena em uma sala enorme em que eles estão numa espécie de um computador e ali estão visualizando as suas famílias. E alguns têm a oportunidade de visualizar um membro da família fazendo preces para eles, né? Então foi uma forma de no filme mostrar para a gente, que no livro é um pouco diferente, de que eles têm essa condição de nos ver através, né, desse mecanismo, o que nós estamos fazendo, as nossas preocupações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos para com eles. Então diz aqui, se eles são espíritos felizes, vamos dizer, não no sentido de felicidade plena, não é só quando ele atinge aquela superioridade, né, alcançada pelos espíritos superiores. Felizes quer dizer, poxa, estão bem, compreenderam, aceitaram, estão já lembrados de suas vidas, já estão procurando aprender mais para voltarem, para seguir essa caminhada. Então eles ficam felizes de que ver que a família lembra deles e que pensam bem deles e que lembram-se dos bons momentos. A gente, quando tem um ente querido, a gente não vai lembrar daquele dia que eu briguei com ele, naquele dia que a gente, né, discutiu, naquele dia que ele fez algo contra mim, ou que eu fiz contra ele. Não, a gente vai pensar, eu tenho certeza que são maiores esses momentos em que a gente tem para lembrar, né, de agradecimento, de gratidão, de amor, de temor. Assim eles percebem tudo, eles sentem, mas não ficam só lá. Aqueles que têm consentimento, aqueles que realmente é permitido, eles vêm para junto de nós. Eles estão perto da gente, vêm nos consolar naqueles momentos difíceis. Não que a gente, quando tem um problema, por exemplo, eu tenho um irmão, que é um ano mais velho do que eu, que desencarnou. Então, naquele tempo, eu não era espírita. Então, o senhor também, irmão, me ajuda aí para resolver isso. Colocava uma responsabilidade tão grande. Eu tinha esse conhecimento de que ele poderia, mas ele está lá, então está sem ilusão, né? Está mais perto, então é mais fácil. E vem me ajudar, vem resolver isso, vem aquilo outro. E depois a gente vai amadurecendo, vai conhecendo a doutrina espírita e já vai mudando o pensamento. Poxa, quantas vezes eu deixei ele agoniado, deixei ele preocupado, porque jogava para ele essa responsabilidade. Estava tão perto de mim, meu espírito protetor, que eu poderia falar com ele, meu anjo guardião, que está todos os dias conosco. Quando surge aquele momento de prova, aquele momento de expiação, eles vêm para nos intuir, para nos mostrar o caminho. E a gente procura um parente, quem sabe como que ele está, se ele tem condições de vir nos ajudar. Porque também tem isso, a gente tem que ser bem sincero. Tem amigos, tem parentes, tem familiares, em que nós conhecemos a trajetória da vida dele. E a gente, poxa, porque morreu, todo mundo no velório vai para o céu. Todo mundo no velório era a melhor pessoa do mundo, mas a gente sabe no íntimo que tem algumas coisinhas, né? E aquelas coisinhas talvez o impeçam de estar ainda na paz, ainda naquele momento de harmonia, né? Naquele momento assim de total conhecimento dos seus erros. E tem aqueles que a gente sabe que, poxa, será que ele não está no umbral porque ele tem uma vida toda contrária ao Evangelho? Então a gente tem esse conhecimento. E é para esses que a gente deve direcionar mais as nossas preces. É que a gente deve dirigir mais pensamentos de que ele vai realmente conseguir vencer as suas dificuldades. Então o amor que nós temos pelas pessoas é que nos aproxima, é que faz com que aquela afinidade cada vez mais aumente. Então quando alguém chega para a gente e fala, poxa, eu pensei em você, eu estava com saudade de você, poxa, eu gosto tanto de conversar com você, está uma dificuldade hoje na nossa vida, as nossas preocupações, cada um com as suas preocupações, com os seus problemas a resolver, nos afastam, né? Mas o amor fica. Então se a gente continua amando aqueles que estão conosco, e quando a gente se reencontra, é aquele abraço, é aquela alegria, é a mesma sensação que eles sentem do outro lado. Agora, se eles não estão felizes,
se realmente eles estão ainda, né, presos à sua consciência, porque nos ensina a doutrina espírita que o umbral é criado por nós, pela nossa consciência, que não está ainda, né, o que nos acusa e não nos enchemos de culpa e achamos, é um mecanismo que merecemos estar em um lugar que não seja de luz. Mais ou menos assim. Então eles, ao perceber os nossos pensamentos, as nossas preces, para eles são um lenitivo. Para eles, puxa vida, é um refrigério. Então aumenta neles o desejo, a vontade de poder corrigir-se, de poder sair, de poder atender ao chamado da luz. Então é assim que ele diz primeiro nessa questão de pensar, da sensibilidade que eles têm com o nosso pensamento, com as nossas lembranças aqui na Terra. A questão seguinte, ele pergunta: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro do que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? Poxa, naquele dia é solene, é uma data comemorativa, é uma data especial para os desencarnados. Será que é feliz, ele fica feliz, eles vão ao encontro das pessoas que estão lá no cemitério? Então os espíritos superiores respondem: os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer, como lhes escrevo aqui na explicação do início. Então, aonde nós estivermos, e se nós pensarmos neles, se nós emitirmos aquele pensamento bom para eles, eles então poderão, logicamente a gente sempre coloca isso, se permitido for, eles estarão conosco. Senão, eles poderão utilizar aquele mecanismozinho e tomar conhecimento aonde eles estão. E eles também poderão sentir as nossas emanações, aonde estiverem. Porque podem estar fazendo uma tarefa do bem, podem estar realizando, podem estar estudando, podem estar em alguma tarefa do bem na caticidade. Então, mas eles sentem aquelas vibrações. Mas, especificamente aqui, quando se trata da visita ao cemitério, então eles atendem aquele chamado do pensamento. Aí aqui a opinião. Se tem várias pessoas da família que foram lá no cemitério, está lá no túmulo, visitando, então, vários pensamentos emanando para ele. Lógico que ele podendo, ele virá, estará ali junto, não para ali ter aquela sensação de perda que nós temos, não para ali pensar que estão, né, os despojos, os restos carnais, não. Ele vem pela alegria de conviver, de estar junto, de poder, nós nos sentimos. Alguns que são sensíveis podem sentir a presença, podem sentir aquele passe, né, como se fosse um passe que estivesse tomando, sentir algo de bom, né, aquela presença boa, aquela coisa que nos conforta, reconforta, que nos dá força para seguirmos adiante, sabendo que eles estão conosco e que eles estão bem, porque nós estamos emitindo lembranças boas. Estamos pensando nele com saudade boa, né? Com aquela saudade que nos leva a ter a certeza da imortalidade da alma. Aquela saudade que leva a certeza de que eles continuam vivos, continuam atentos, e por que não? Também fazendo prece por nós, também pedindo assistência para que a gente possa passar por aqueles momentos difíceis da nossa vida. Então, diz isso que eles realmente vêm para estar conosco. Mas Allan Kardec então faz uma segunda pergunta dentro dessa. Mas o de finados, você queria saber o de finados, é para eles um dia especial, porque você perguntou se era solene. Agora é um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Aí ele responde, Espírito de Verdade: nesse dia, em maior número se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares os das pessoas que eu chamo pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão de indiferentes. Então a gente percebe, a gente antecipou um pouquinho, né? É pelo pensamento, aquela reunião de pessoas pensando nele, então ele vai e sente essa satisfação, esse prazer. Não pela indiferença, não por aquele que simplesmente, como disse antes, que vão para lá pintar, ajeitar, botar flores e tal, se devera, fica ali como uma coisa que mecânica.
apenas como um hábito, que todo ano tem que ir lá e fazer isso. E às vezes até, poxa, vamos dizer, apareceu, vai o dia de apontamento. 7º dia, estou falando pela minha família, tá, gente? Então, aí vai para lá. 7º dia, a obrigação de ir. O primeiro mês, a obrigação de ir. Você percebe que desde o início, a quantidade de familiares, vamos botar 20. Aí 20, aí 7º dia já vão 15. Um mês, aí 12. Aí 2 meses vai diminuindo e só vão realmente aquelas pessoas que... Né? E quanto maior passa o tempo, diminui mais ainda. Chega ao ponto até de ninguém ir. Mas aí de repente essa virar espírito, não precisa mais que reza comigo e tal. Eu já vi isso acontecer, né? Porque aí dá uma certa preguicinha de falar, né? Porque é muita gente, porque é isso, aquilo, outro e tal. Então, acontece isso. Mas o importante que ele frisa bem até agora nessas questões é o nosso pensamento de carinho, é o amor que nos liga um ao outro. Mas ele pergunta de novo, a Kardec era bem, né? Sobre que forma aí comparecem e como veriam se pudessem tornar-se visíveis? Qual é a forma que ele aparece lá? E se a gente pudesse ver, como nós o veríamos? A resposta é simples: sob a que tinham quando encarnado. Ele vai aparecer com você da mesma forma que você o conheceu quando era encarnado. E você vai reconhecer pela aparência, vai reconhecer pelas roupas, vai imediatamente conhecer. Já vi casos de pessoas que não eram espíritas e que de repente disseram que no cemitério viram, não pessoas da família, mas viram alguém passar e de repente não atrás de um túmulo e não saiu do outro lado. E ficar com medo, apavorado e correr embora. Eu já vi gente dizendo que, mas cemitério é um lugar que não sinto bem, é um ambiente pesado, um ambiente aquilo. Pessoas que têm uma sensibilidade diferente, porque eu acho um lugar de tanta paz. Eu acho um lugar maravilhoso, sinceramente, de andar no cemitério, de ir até o local dos parentes. Não lembro aqui, sou cearense, Fortaleza, mas lá quando ia, e meu pai que me ensinou isso, porque meu pai tinha o costume de visitar o cemitério independente de dia de falecimento de alguém de família ou de finados. Ele gostava de passar e sair olhando os nomes, as fotos das pessoas e tal, e ficar conversando. Então achava ali, acompanhava, e achava interessante. Nunca tive medo, nunca tive aquela sensação de que aquele lugar isso era aquilo também. Então a gente teve sempre, né, uma compreensão de um lugar de paz. Depois a gente sabe que tem espíritos que eram muito apegados à matéria, que estão lá, que não aceitaram, que estão sendo resgatados, tentando, né, que eles saiam dali. Mas essas sensações realmente eu nunca tive. Acho até hoje um lugar de paz, um lugar onde a gente faz essa ida para o mundo espiritual. Eu lembro que tinha uma espírita lá no Djalma Farias, em que ela já desencarnou. Mas ela dizia o seguinte: eu dizia que ela era minha mãe aqui em Recife, né? Tanto carinho que ela dava para a gente, e foi ela que me acolheu quando eu conheci a doutrina espírita. Há pouco tempo, em 1990, eu conheci a doutrina espírita, por curiosidade. Então, de repente, ela, com aquele acolhimento tudo, mas eu nunca esqueci que ela dizia: eu morro de medo de cemitério. Eu não conseguia entender como é que uma pessoa espírita tem medo de ir ao cemitério. Mas era devido à sensibilidade dela, era devido à mediunidade que ela via coisas que realmente não agradavam. Então ela dizia medo, mas não era medo, era a visão que ela tinha daqueles espíritos muito apegados à matéria, daqueles espíritos sofredores, em que insistiam por desorientação, por perturbações em ficar lá. Então é isso, né? Na outra pergunta, Allan Kardec chega e diz, na 322, e os esquecidos? A gente falou daqueles que a gente lembrou. E daqueles que a gente não lembra mais, dos esquecidos, cujo túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Então isso já tira, a resposta vai tirar um pouquinho de culpa quando a gente não tiver condições de ir visitar o túmulo. Nós já sabemos que podemos pensar, logicamente, aonde estivermos, mas de repente nada errado da gente um dia querer ir.
Qual o problema da gente querer ir lá? Nenhum. Tem vontade, às vezes, de ir. Eu lembro que estou aqui já em Recife há 40 anos, eu acho, e de repente, quando eu vou de férias em Fortaleza e tal, visitar meus parentes e tal, aí dá uma vontade, poxa, eu acho que eu vou lá visitar. Eu tenho meus parentes lá, tem esse meu irmão, tem lá a fotozinha dele e tal, né? Apesar de eu ter em casa, mas dá uma vontade de ir, eu não vou pôr problema nenhum. Lógico que eu não vou levar vela, eu não vou acender vela, mas apenas vai ir. É uma coisa que eu não sei explicar, mas dá vontade de ir, eu vou. Não tem tempo nenhum, não é? Doutor, o Espírito não permite. De maneira nenhuma a gente está falando isso aqui. De maneira nenhuma Allan Kardec está falando isso. Está apenas esclarecendo, né, a posição nossa e dos Espíritos, nossos entes queridos, nesse dia de finados. Então, esses esquecidos, assim mesmo eles vão para lá. Lógico que a gente já sabe a resposta pelas anteriores. Eles vão porque nós pensamos e chamamos pelo pensamento. Mas ele diz assim, de uma forma mais ampla, né? Ele fala, que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a eles presos. Nós estamos presos, ligados pelo coração, novamente, pelo amor. Então, desde que ali ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta o Espírito, que tem para si o universo inteiro. Poxa, que coisa linda, né? Que compreensão a gente tem quando ele nos fala que quando chegarmos ao mundo espiritual, nós teremos o universo inteiro para que possamos nos movimentar, para que possamos conhecer a vida espiritual, o mundo espiritual. Se aquelas pessoas não se lembram mais da gente, por que eu então vou ficar lembrando daquelas pessoas? Eu já atingi uma maturidade espiritual de compreender quem é a minha família espiritual. Nós temos a nossa família espiritual. Se nós temos uma família grande de irmãos, nem todos aqueles fazem parte da nossa família espiritual. Nem todos aqueles nos acompanham, né, nas diferentes encarnações. E ali a gente tem que criar afeições um do outro. Nós temos que aprender a amar a todos aqueles. Mas sempre tem um ou outro em que nós amamos menos, vamos dizer assim. Tem um outro que é chamado a ovelha negra da família, mas aquele foi colocado ali justamente para isso. Para aprender a amar pelo exemplo dos outros, para ser amado, e todos os outros que têm uma compreensão, ajudá-lo, atrair para si. A gente vê muito em atendimento fraterno de pessoas que se queixam, de dizer, puxa, mas eu tenho um filho que é todo errado, é um filho que não obedece, não atende, não quer estudar, não quer trabalhar, não quer, só quer viver na rua, só quer viver com essas amizades que o levam para o mau caminho. Porque tem um marido que gosta de beber, é um pouco irresponsável, é isso, aquilo, outro. Mas eu tenho uma esposa que não cuida direito da casa, que não dá pensão. Então tem queixas de todos os lados. Aí vem sempre a mesma pergunta. Irmão, será que é uma expiação? Será que eu estou aqui pagando alguma coisa que eu fiz? Por que Deus colocou ele na minha vida? Então a gente só vê pelo lado negativo. A gente não olha que Deus colocou na sua família porque sabendo que você tinha condições espirituais de o educar, de reeducá-lo, de direcioná-lo ao bom caminho. Quando nasce o filho, o que é que nós pensamos quando aquele filho nasce? Torná-lo um homem de bem, torná-lo, né, um homem, uma mulher de bem, educar, né, fazer com que ele cresça, principalmente nós espíritos, para que ele seja um bom espírito, um cristão, que ele aprenda conosco, não só pelas lições do Evangelho, mas pelo exemplo, né, para que realmente faça o bem, faça a caridade, para que siga realmente os ensinos de Jesus. Não é esse o nosso desejo? Então Deus também escolhe aqueles que estão precisando vir para uma família que lhe dê sustentação. Porque se colocar um espírito recalcitrante, se colocar aquele espírito que teima em fazer o mal, de não querer saber realmente do bem, e colocá-lo numa família da mesma sintonia dele, ele vai aprender como? Como que ele vai evoluir? Como que ele vai aprender o significado do amor, de fazer o bem, de praticar a caridade, do que é ser um cristão? Então, a gente pensando, a gente refletindo, a gente chega a essa conclusão.
Mas muito rejeitam. Eu não quero mais, eu exclui, eu vou evitar, deixa para lá, a vida vai ensinar para ele e tal. Não, a responsabilidade é nossa. Se não mudou agora, mas a semente está plantada. Virá outras encarnações com o propósito de dar continuidade a esse ensinamento e a ele do aprendizado. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Porque Deus é amor, é misericórdia. Não é aquele que fica lá anotando no livro o que nós fizemos de errado para chegar ao juízo final. Eu tinha medo da mão do juízo final. E chegar no juízo final a gente ser julgado ali. Né? Todo mundo vai nascer, como acreditava a família, e a gente ali dizer, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai ficar um pouquinho no purgatório, queima só um pouquinho, mas depois você é resgatado. Eu não queria queimar nem um pouquinho. Então, foi criado nisso. E a gente vai se dentro, a gente vai crescendo, e a gente vai percebendo, porque não é a primeira vez que nós tivemos contato com a doutrina espírita. E vem na nossa consciência aflorando, questionando, né, certas coisas, e a gente instintivamente vai buscando as respostas, esses esclarecimentos. E daí o porquê, quando eu busquei esses esclarecimentos, que eu fui à casa espírita, que foi no Chamou Farias, então eu fui com curiosidade. Fui assim para ver o que era, porque eu achava que tudo era um conceito que alguns irmãos têm, era macumba, era não sei o que e tal. Mas aí eu entrei, fiquei lá na primeira janela olhando, puxa, vi aquele salão, vi as pessoas chegarem na mesa, puxa, prece inicial, né, e tal, uma palestra e tal. De repente, eu confesso com vocês, eu não lembro de ter ido para a porta, eu já me vi sentado na última cadeira. E fiquei lá maravilhado, puxa, era isso que eu queria a minha vida toda. Então as coisas acontecem porque viu naquela palestra respostas a muitas indagações. E daí quando você começa na doutrina espírita, você tem uma sede de ler, de querer aprender, pegar o Evangelho, dos Espíritos, as obras todas da purificação, querer ler romances que o pessoal indicava, né? Zígara, tal, não sei o que. Então era aquela sede. Tanto é que de repente a minha esposa na época dizia, vai para lá, leva o travesseiro, o lençol, eu só quero viver lá, porque eu passei a ajudar, né, fazer as campanhas, né, que eram chamadas de visitar o hospital, de sopa e tal. Aí me chamaram para a reunião mediúnica, né, que eu tinha já alguns sinais, e ali a gente vai aprendendo e vai evoluindo. E como é bom isso, e a gente agradece a Deus por essa oportunidade. Lógico que se eu estivesse em Fortaleza, desculpem os meus parentes desencarnaram, mas eu tinha ido para a fogueira, porque demorou muito para aceitarem que eu era o único da família espírita. Demoraram muito, até chegar um ponto de a gente apenas visitar e ninguém falar mais no assunto. Que bom, que faz. Mas o que me encorajou bastante foi quando eu estava com receio de ir a Fortaleza, porque uma irmã minha me dedurou, né? Meu pai que estava internado na época. É espírita e tal, não sei o quê. Pai, não queria mais. Eu vou assinar em Fortaleza. Né? Aí a gente, e aquele receio de ir, puxa, de ir, então vou, não vou, nas minhas férias, aquela coisa aí. Fui reler Paulo Estevam. A gente lê um livro e não percebe muitas informações. Mas quando a gente relê a segunda vez, novas informações, que a gente fica admirando, poxa, como é que eu não vi isso? Então, a terceira vez eu encontrei a resposta. Paulo, quando estava retornando, e já tinha passado por Damasco, já estava modificando a sua vida, o pai não queria receber. E ele disse, não, eu vou. Eu vou, embora que ele não me aceite, mas eu vou. E ele foi à casa do pai e tal, e o pai não quis saber, ele abraçou e tal, né? Não vou contar para vocês dele, é um livro maravilhoso. Então aquilo me deu um incentivo enorme para ir. Eu vou fazer igual a Paulo. Eu vou sim. Eu vou. E fui. E cheguei lá, ouvi um sermão. Mas quando eu terminou o sermão, eu fui e abracei. E de repente a gente estava todos chorando, abraçados. E a partir daquele momento não houve mais discussões, não houve briga, porque eu era espírita e a gente se entendeu. E interessante é que, rapidamente, revelando aqui, quando ele estava com câncer, começou com câncer de próstata e tal, e teve uma sobrevida bastante longa, porque muitos vão rápido, mas ele passou quase 10 anos, e de repente ele me disse, já próximo à desencarnação dele,
de que quando ele era mais novo, minha família só vai com 90 anos, eu vou bater o recorde, vou com 100. Então, toda era assim, depois dos 90. Então, de repente, ele chegou e disse: olha, no tempo da juventude, mas eu já era casado com a minha mãe, né? Eu adorava ir no teatro José de Alencar, que era o teatro de Fortaleza, mais conhecido, tradicional, para assistir uma palestra. Aí ele gostava muito assim, de oradores. Vai alguém dar uma palestra daquele dia. Aí ele disse: palestra de quem? De Divaldo Pereira Franco. Eu não perdi alguma. Eu não consegui falar nada. Não consegui, porque para mim foi assim, a maior das surpresas. E ali eu tentei falar, tentei dizer alguma coisa, mas me calaram. E ele disse aquilo, elogiou que eu falava bonito, que das coisas que ele falava, tudo, e saí. E eu fiquei ali por alguns, para mim, parece que foi um tempão enorme, mas sei que foi um pouquinho de tempo ali. Puxa vida, o que a gente passou, tanta censura, né, tantas brigas e tal, porque eu era espírita e ele agora faz essa revelação. E depois eu descobri que a minha mãe fazia perguntas sobre o mundo espiritual para passar para ele. Então ela leu livros, ela veio aqui para Recife, em casa, pedia livros para ler, eu dei o Evangelho, procurava as partes, quer saber o que aí, procurava muitos espíritos, tinha alguns livros, morri, e depois, né? Aí eu dava para ela ler e tal, eu tenho certeza de que ela o confortou, ela levou essas informações para ele, porque ele teve o último ano de paz, de tranquilidade, de aceitação, o que antes era diferente. Ele fazia uma listinha de todos os amigos deles que tinham desencarnado, tinham morrido. Aí ele dizia o nome dele: agora eu sou o próximo. Ele ficava colocando ali numa fila. Eu digo: a fila existe, todos nós estamos na fila. Mas quando será a nossa vez de ir, nós não sabemos. Se estamos na frente, se estamos no meio, ou estamos lá atrás. Eu sei que eu estou mais para trás, porque eu tenho muita baixa agendada, e ele vai querer me levar para não cumprir com a minha agenda. Então, lá atrás, eu faço questão de dizer isso. Então, esses esquecidos, puxa, é a família espiritual. Ele está junto com a família espiritual, o acompanha a diversas encarnações. Então ele tem um universo pequeno, ele tem muita tarefa para fazer. Né? E vamos para a seguinte, ele fala: a vista de uma pessoa, a visita de uma pessoa ao túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Ele já falou desse assunto? Olha como ele pergunta de novo. Aí a gente vai estudar como ele está insistindo nisso, já foi esclarecido, mas é porque era assim o método de Allan Kardec. E os espíritos vêm e respondem com maior paciência do mundo, tentando esclarecer. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa mesma forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Ele repete também, mais afirmativamente, aquela pergunta anterior. Então é sempre isso, o pensamento, aquele incluiu a prece. Então o Espírito de Verdade colocou a prece, porque a gente pensar nos bons momentos, pensar naqueles momentos maravilhosos, tem que ser acompanhado pela prece. Não, mas ele está bem, só que nós está bem, mas estando bem precisa de prece. Fazemos uma prece que não é aquela prece que não vou rezar 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso que ser obrigado a fazer. Não. A prece é um pensamento de amor, de carinho. Meu Deus, o abençoe, já é uma prece. Meu Deus, que ele esteja em paz, é uma prece, aquele pensamento acompanhado, que sai, como ele disse, do coração. Nada de prece decorada, repetida, é conversa com Deus, para que uma pessoa, para que ele ilumine, para que ele continue a sua jornada, para que ele continue aprendendo. E quando tiver oportunidade de ensino, deixe também pedir por nós. Ele sempre vai nesses pensamentos. Mas está passando rápido, eu converso muito. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à inauguração de umas e outros, experimentam algum prazer nisso.
Poxa, a gente vê no cemitério cada túmulo de mármore, tem até uma sala lá dentro, tem uns que tem até a imagem para fazer aquela escultura, né, daquelas pessoas e tal. Eu me lembro que lá em Fortaleza teve um, parece que foi senador Virgílio Bárbara, e que é bem na entrada do principal, da entrada principal do cemitério, do túmulo, ele fica assim do lado esquerdo, e ele pediu para ser enterrado em pé. Aí a gente, poxa, em pé. Eu vou nem comentar o que é que a gente pode interpretar nisso. Então tem lá, né, e todo de lá, todo bonitão, mas ele tem pedido a isso. Então, ele diz, muitos comparecem a tais solenidades, quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que eles prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Poxa, essas homenagens que são feitas, né, de fazer estátuas, monumentos, essa inauguração, então, tem algum prazer, ele sente algum prazer. Ele diz que muitos, não são todos, aí a gente já faz ali uma separaçãozinha, uma restrição, eles comparecem a tais solenidades quando podem. Então, se fosse realmente uma questão de ir, ele iria, mas quando podem, a importância aqui nas entrevistas que eles dão a essas homenagens. Então, menos se sensibiliza essa homenagem do que o pensamento que tem todos por ele. Né? Mas a gente vê que muitos são ligados ainda às coisas materiais, que são ligados muito a essa vida e que para eles realmente isso tem uma enorme importância, a da vaidade, do orgulho, porque foram livrados e ali ele não estava em sua homenagem. Então ele dá o seguimento. Qual a origem do desejo que certas pessoas experimentam de ser enterradas antes num lugar do que outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Muitas pessoas dizem, por exemplo, trazer para mim, eu estou aqui em Recife, minha família tem um caseiro lá em Fortaleza, eu vou dizer para a minha família aqui, minha esposa, olha, quando eu desencarnar, é para enterrar lá em Fortaleza. Aí é isso que ele está perguntando. Será que quando eu morrer eu vou para lá? Então é isso que ele está perguntando. E ele diz, afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá às do que lhe são caros, embora fiquem separados dos seus respectivos ossos? A gente vê muitas pessoas dizendo isso, talvez os mais velhos, bem mais velhos, assim, que se costumam, quando eu vi pessoas falar isso, olha, avó, sei lá, pessoas que a gente conheceu que vinham do interior, eu quero estar lá com a minha família, eu tenho que enterrar lá, tem que ser no mesmo lugar e tal. Então a gente já tem essa visão diferenciada dada pelos espíritos superiores, que é um apego, né? Um apego a esses lugares. Puxa, a gente morre, é o corpo, é a matéria que vai se decompor, não é a gente que vai junto e vai ficar lá com os outros, não. A gente vai para o mundo espiritual, a gente vai para a cidade. E como aqui, né? Aqueles choram a nossa partida, lá é como o nascimento de uma criança, que todos sorriem e comemoram a chegada daquela criança. Eu vi uma representação muito interessante de um navio que sai do porto. As pessoas se despedindo, né, dele, e o navio vai em direção ao horizonte, cruza o horizonte, quando chega do outro lado, no destino, tem aqueles outros tudo alegre e feliz pela chegada dele. Quando um parente viaja, a gente sente saudade. Quando volta, a alegria a gente vai esperar no porto, aonde for, ou se reencontra, é aquela alegria. Então tem os nossos parentes nos esperando do outro lado. Lógico que a gente vai sentir saudade também dos que estão aqui. E ele vai só complementando a pergunta. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros da família? Poxa, a gente olhando pelo lado hoje nosso, todos se preocupam em ter um jazigo da família. Né? Então, logicamente que todos da família vão para aquele lugar. A gente vai botar um ali, outro lá, é o da família. A gente hoje tem essa compreensão que é da família. Talvez lá no tempo de Kardec, ele quis dar essa compreensão para a gente, esse ensinamento, para que a gente, né, alguém deve ter suscitado essa indagação, essa dúvida,
para ele perguntar se é futilidade a reunião dos dispostos mortais, todos dentro da família no mesmo lugar. Mas a gente também tem assim, uma compreensão de que muitos da família, por exemplo, minha família, tem lá em Fortaleza, lá no cemitério, mas cada filho que vai nascendo, né? E ali vão os netos, eles vão querer no mesmo lugar, cada um vai comprando o seu e vai a sua família. Então, sei lá, todos os irmãos, todos os netos, todos os primos, todo mundo ali, cada um vai tendo o seu lugar. É o que acontece hoje na prática, não é uma questão de querer, como ele está colocando aqui, ser uma futilidade, aquela exigência de ir para lá. Então, o Espírito de Verdade diz que não é futilidade, né? Para a gente compreender. Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que eles foram entes queridos. Quando destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentradas se tornam suas recordações. Porque quando a gente vai visitar um que foi recente, a gente vai lembrar de todos os outros que estavam lá. Então a gente vai lembrar de todos os outros, vai fazer prece para todos os outros. Então, esse sentido que ele fala para a gente. Então não é uma inferioridade moral, não é uma futilidade. Comovem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestam aos despojos mortais, se comove, já se comovida, né? As honras que lhes prestam aos despojos. Bem, quando já ascendeu a um certo grau de perfeição, o espírito se acha acoimado, quer dizer, corrigido de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que, nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que eles tributam, ou se aborrecem com um pouco caso que façam de seus envoltórios corporais, e que ainda conservam alguns preconceitos deste mundo, como falei antes, aquele apego às coisas da terra. Eu acho tão interessante quando se divulga. Mas foi um enterro tão lindo, tinha tanta gente. É pela quantidade de pessoas que foram, né? As pessoas ficam agradecidas porque foi muita gente para entender, muita gente para o velório, porque aquilo representa como ele era querido, como ele, né, era amado e tal. Esse pensamento que tem. E a gente tem que compreender que nem sempre se pode sair de um trabalho, se deixar uma tarefa para ir. Como ele diz aqui, sempre o que importa é o pensamento, é o carinho, é o amor que sentiu por eles. Então tem alguns muito apegados que lá, tomando conhecimento, teve pouca gente, não tem importância, não sei o que e tal. E a gente, por outro lado, a gente tem que falar aqui mais vezes, daqueles que vêm, e nem todos têm condições de presenciar o seu velório. Eu já li, não sei se foi o X, ele dizendo que um espírito foi levado a presenciar o seu velório. E ele se achava muito importante, achava que todo mundo o amava, que era muito querido. E de repente ele foi levado para aqueles grupos que ali estavam falando e comentando sobre a vida dele, mostrando o sentimento que tinha e como ele era realmente para aquelas pessoas. E ele ficou admirado de não ser tão querido assim. E algum outro grupo contando piadas, anedotas a respeito da vida dele. Então ele viu que apenas poucas pessoas mais próximas é que tinham guardado o sentimento para com ele. E que a maior parte não estavam, na linguagem de hoje, nem aí. Então esses são levados para aprender. Como também na pergunta seguinte, no horário, vou resumir, ele pergunta sobre a questão do momento do inventário. Aquele momento em que a família se reúne para fazer a partilha, né? E é triste a gente ver, como eu presenciei hoje, uma família aqui no Recife, de a pessoa está com 94 anos e já estão olhando assim para dentro de casa, esse aqui é meu, esse aqui é meu, olha, aquela prataria vai ser minha. E a família já dizendo o que é que cada um quer, e o pior, na frente dela. Eu olhei aquilo, como não posso interferir, a família não é minha, eu estava convidado, né? E de repente achei aquilo, eu disse, meu Deus, como que pode fazer isso? Porque eu me lembro de quando o meu sogro desencarnou,
em que a família se reuniu para escolher vegetarianos, para fazer uma partida. De repente, eu não era espírita, mas tive uma sensação, né, de que aquilo era horroroso. A briga pelas coisas de dentro de casa. E colocaram no papelzinho um nome, eram muitos irmãos, e dizia: esse copo aqui, vamos sortear para ver de quem é. Aí sorteava o copo, aconteceu. Aí o outro começou a perceber que porque ganhou o copo, não ia participar do sorteio de algo valioso, da geladeira, por exemplo, ou de uma TV, por exemplo, né, de algum carro, que eles tinham um carro. Ah, não, mas é injusto, ele voltava e eu não. Aí começou a briga, e aquela briga, eles pediam: meu Deus, por um copo, por uma taça, por um quadro, por uma cadeira. E aquilo aí eu peguei, afastei minha esposa na época, e disse: puxa, vamos sair daqui. Estou me sentindo bem esse tempo, porque ali, efetivamente, eu tive a certeza de que aqueles entes queridos estavam ali e estavam sofrendo. Então, para a lição desses espíritos, eles podem participar. E o sentimento que eles têm é de muita tristeza de ver a família ali discutindo pelos bens materiais que foram deixados e não com o sentimento de amor e de boas lembranças que tiveram por ele. Então a gente vê que a doutrina espírita nos esclarece tudo o que envolve a respeito do dia de finados. O que se passa nesse dia. Né? Quantas famílias a gente vê que ainda hoje são unidas. Na hora da partilha começa a desfazer a união por conta disso. E quando se encontram no cemitério, não vão para lá agora não porque fulano está lá. Então deixa que aquele que brigou por conta de um bem, vá lá, saia para depois ir, porque ali acabou a desunião. E aquele espírito que foi chamado pelo pensamento também veio isso. E para eles isso é uma dor, é um sofrimento. Como é também para aqueles que não aceitam a desencarnação. E que ficam ligados durante meses e meses e anos ainda chorando e sem aceitar e dizendo talvez que Deus é culpado por ter tirado aquela pessoa do seu convívio. Então a gente agora tem um aprendizado, tem um entendimento melhor do que se passa com nossos entes queridos que estão no mundo espiritual. E com certeza continuam nos amando e continuam, logicamente, buscando a nossa felicidade. Como nós aqui estamos buscando a felicidade aqui e queremos que eles progridam lá. É uma troca de amor, de sentimentos, de pensamentos que estão sintonizados. Nós queremos o bem deles, eles querem o nosso bem. E mais ainda, pela visão que eles têm, eles querem que a gente progrida. Que muitas coisas pequenas que nós não percebemos ainda, porque não somos perfeitos, não temos a maturidade espiritual, e que achamos certo, eles vêm nos incluir para que a gente modifique, para que a gente possa, então, perceber e ali modificar, e ali fazer a nossa reforma íntima, e ali tomar as nossas imperfeições. Então, que Deus abençoe todos os nossos entes queridos, todos eles, né, que estejam bem, que estejam em paz, que estejam em harmonia, que estejam junto com os benfeitores espirituais, dando seguimento à sua evolução. E para nós que estamos aqui ainda, que um dia nos encontraremos, que também guardemos no nosso coração esse amor e que procuremos fazer tudo para, quando desencarnarmos, ao abrir os olhos, eles estejam do nosso lado, nos abraçando. Sejam bem-vindos. Vamos caminhar juntos outra vez. Muita paz a todos nós. Agradecemos mais uma vez a participação. Do nosso querido Carlos, gostaria de levar um abraço a todos que fazem Sociedade Espírita Casa do Caminho. Sociedade Espírita Casa do Caminho.